Olá, sejam todos bem-vindos ao mais um episódio do AncoraCast, o podcast da Ancora Consórcios. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio Sami Eljurdi. Ele que é engenheiro agrônomo, formado pela Unicamp, é paulistano, mas já está em Franca, no interior de São Paulo, há mais de 37 anos. Sami está à frente do grupo Sami, que tem as empresas Sami e Robusta. Seja bem-vindo, Sami, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio hoje. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Sami, para a gente conversar o nosso bate-papo, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história e como que você chegou nesse mercado de máquinas e equipamentos. Bom, como você disse, eu sou engenheiro agrícola, mas me formei numa época em que eu vim de São Paulo para estudar em Campinas, então foi assim um desafio para mim, porque o paulistano não tem nada a ver com agricultura, né? Paulistano é prédio, é rua, são outras coisas. E daí, com esse curso de engenharia agrícola, me abriu a mente para as coisas do agro, né? Uhum. E eu me especializei em mecanização agrícola, trabalhei na indústria muitos anos, na parte de teste e conformidade de máquinas, e de lá eu resolvi vir para Franca porque havia uma disponibilidade da Iamar, na época, de uma concessionária de tratores aqui para a região de Franca. E eu vim para Franca como um cigano, né? Botei a mochila nas costas e vamos para Franca. E aqui estou desde 1988. Ai, que legal, Sami. E nessa sua trajetória como empresário, o que você diria que foram assim, seus principais desafios e o que mudou desde o início até hoje, do ponto de vista de compra do cliente? O cliente mudou? É o mesmo cliente? O que você nos conta em relação a essa história? Os desafios são constantes, porque quando a gente veio... Bom, eu estou aqui há tantos anos e eu praticamente negociei com 3 gerações, né? Com os avós de gente que está aqui hoje, que estavam encerrando o ciclo, os pais das pessoas que hoje conduzem as propriedades e os filhos, né? Então, naquela época, era um corpo a corpo, você levava a novidade na mão, num folheto, numa máquina, enfim. E hoje a novidade vem pela internet, né? Quem que não mexe na internet, quem não está ligado, plugado no mundo pela internet, né? Então, esses desafios a gente foi obrigado a vencer, né? A entender como eles ocorriam e a vencê-los paulatinamente. A forma de comprar também foi muito diversificada, né? O mercado agrícola é muito dependente de financiamentos, né? Financiamentos e normalmente subsidiados, né? A gente diz, eu não estou inventando nada, que o agricultor tem uma empresa a céu aberto. Então, por isso que precisa ser subsidiado, porque você tem frustração, você tem chuva de mais, chuva de menos, você tem, enfim, várias alternativas, né? Ou falta de chuva, várias alternativas que concorrem para melhor ou para pior safra. Mas as contas vencem todo ano e têm que ser pagas, né? Exatamente. E além do mercado agro, você também está à frente do mercado de construção civil, né, Sami? É isso? Sim, começamos em 2012 no mercado de construção civil. Foi uma forma que nós encontramos de diversificar o nosso portfólio, né? A essência em si do mercado de construção civil é a mesma do mercado agro. Não é? Ou seja, máquinas. A finalidade é outra, mas as máquinas... Então, para máquinas, como a gente tem uma concessionária, a retaguarda da concessionária, venda de peças, venda de serviços, oficina, os mecânicos são exatamente os mesmos que cuidam de uma máquina agrícola e cuidam de uma máquina de construção civil. Então, são negócios afins, com públicos diferentes e que serviram muito para a diversificação dos nossos negócios. Uhum. E falando ainda um pouco da forma de comprar, método de pagamento, você comentou sobre o financiamento. E hoje, né, duas, né, das marcas que você representa, a XCMG e a Iamar, tem o consórcio como essa opção a mais para o cliente ali. Como que você vê essa parceria, né, que é uma parceria inclusive com a Ancora Consórcios, como que você vê essa parceria, essa opção a mais de pagamento para os clientes?
Então, consórcio é uma coisa interessante, né? Porque eu mesmo já tive, no começo, eu achava que não se vendia. Não, consórcio não se vende. Consórcio, o cara quer comprar a máquina, quer ver a máquina, quer ver a condição e já sai com ela debaixo do braço, modo de dizer, né? Uhum. Mas esse paradigma foi quebrado, porque existe o comprador de consórcio, existe o comprador de máquina, porque ele está precisando da máquina para amanhã. Consórcio é para aquele cara que planeja, aquele cara que quer, que precisa da máquina, que está vendo uma necessidade, ou porque ele está plantando mais, ou porque ele vai pegar uma obra daqui tanto tempo, e ele precisa programar essa compra de uma maneira mais inteligente, né? Mas os financiamentos também concorrem com aqueles clientes que precisam, de fato, da máquina com prazo menor, né? E é nessa situação que talvez hoje em dia seja mais difícil, porque os financiamentos estão muito raros, né? As linhas de financiamento se escassearam, os bancos estão com uma dificuldade muito grande para emprestar, estão muito restritivos por conta dos juros altos, né? Que também é uma coisa proibitiva, ou seja, acho que no fundo eles não acreditam que a pessoa vai conseguir pagar o financiamento com esse juro tão alto. A taxa Selic está altíssima. A taxa Selic é alta, não tem perspectiva de baixa, a taxa Selic é um meio político de controle, não é só pura e simples economia, nós estamos com a inflação hoje muito baixa, mas a Selic não cede. Então, quem for comprar uma máquina hoje, se for partir para um CDC, vai pagar minimamente 32% de juros ao ano. Na agricultura, tem juros subsidiado, mas cadê o recurso? Não é? Então, a pessoa tem que partir para uma espécie de CDC que é bancado pela fabricante, pelo concessionário e pelo cliente. E muitas vezes essa taxa não é facilmente absorvida no seu negócio, né? Na cafeicultura hoje nós estamos com preços bons. Então hoje, para café, está ótimo. Mas e as outras culturas? E soja? E cana? E milho? Que também não suportam hoje essas coisas. Passam por fase ruim, né? Essas culturas, que são as culturas macro do Brasil, né? O Brasil é o primeiro exportador de soja do mundo, segundo de milho, o etanol de cana é um negócio fabuloso, o próprio açúcar da cana-de-açúcar. Então, tudo isso concorre contra o produtor financiar para comprar. Então, aí entra a ferramenta do consórcio, que é altamente inteligente. As taxas são... A taxa de administração, praticamente, ela é muito absorvível, ela é baixa. Se você dividir ela pelo prazo de financiamento, pelo prazo do consórcio, ela se dilui em números irrisórios. E é uma maneira inteligente porque todos concorrem, colaboram para a compra de um bem, e um bem todo mês é sorteado, todo mês tem bens por lance, então é uma forma muito inteligente de trabalhar. É planejamento, né? Tudo que é planejado, puro planejamento, normalmente o resultado é muito melhor, né? Muito satisfatório. É uma coisa que o brasileiro não usa muito, o brasileiro é do imediatismo, né? Em tudo. Mas estão aprendendo pelos números de venda de consórcios, isso está sendo altamente evidente para nós de como a coisa está andando. Sim, e inclusive os números do segmento de pesados, né, que é no caso de máquinas agrícolas, eles estão numa crescente aí, o ano está fechando com um saldo muito positivo. Você sente isso no seu negócio? Você consegue perceber esse crescimento do consórcio diretamente ali na ponta da concessionária? Sim, nós temos as nossas equipes focadas no consórcio. Consórcio é uma coisa para se oferecer ao cliente. Cliente nenhum entra na nossa loja e diz assim, quero comprar uma cota de consórcio, você tem? Isso não existe. Quer dizer, ele tem que ser lembrado que existe, porque quando ele fala em comprar, ele pensa no financiamento, não é? E ele não sabe, ou melhor, sabe, mas se esquece, às vezes, na hora, de que existe uma maneira melhor de fazer essa compra, né? E no segmento de pesados, né? Eu fui numa convenção agora da própria Yamar, na linha agro, e eu vi que trator é o seguinte, trator depende da safra, é um produto com sazonalidade, porque a safra é sazonal. Então, é mais difícil vender trator num consórcio. Pura mentira, puro engano. Né? Não vou dizer que é mentira, porque ninguém está mentindo, mas é um engano que as pessoas cometem. Eu vi que o segmento, nos pesados, o segmento de tratores, foi até melhor do que o segmento de caminhões, nos pesados. Né? Foi até melhor. Vendeu-se mais tratores, mais máquinas agrícolas
do que caminhões no segmento de pesados, que foi uma coisa interessante. Isso acho que é inédito. Foi a primeira vez que isso superou os dados da ABAC, que a ABAC divulgou agora recentemente. Né? E tem talvez um pouco a ver com o profissionalismo do campo, né? Cada vez mais o campo está se profissionalizando, se tornando um mercado mais... É uma indústria mesmo, né? Não tenha dúvida. O campo hoje, antigamente o campo era ligado ao Jeca, ao Caipira. Hoje nós falamos em agrofazendas, agroempresas, né? Com tecnologia. Hoje, com muito menos área, se produz o dobro, o triplo, às vezes até mais do que se produzia há alguns anos atrás, há 20 anos atrás. Então, é pura tecnologia. Máquinas cada vez mais modernas, máquinas georreferenciadas, drones de aplicação, a adubação conforme a necessidade do solo, quer dizer, a máquina lê aonde faltou esse ou aquele adubo e ela programa a adubadeira para que ela altere a quantidade de adubo naquela posição do GPS para poder fazer. Então, é tecnologia pura. Hoje não temos mais aquela figura daquele tratorista, daquele... Né? É o cara que entende daquilo, que vai trabalhar e que sabe que tem que produzir mais com menos para poder ter lucro na atividade. É o empresário. É empresário. Isso é pensamento de empresário, que quer produzir mais com menos. Toda indústria, tudo que nós olhamos é sempre assim, é produzir mais com menos recursos. Esse é o empresário agrícola hoje. Perfeito. E o consórcio vem nesse movimento de realmente facilitar essa aquisição dessas máquinas tecnológicas, de todos esses recursos que hoje está disponível para todos, né? Independente do tamanho do produtor, da indústria, do empresário, ele está ali como uma facilidade. E, Sami, você tem histórias de clientes que fechou com você através do consórcio e que seja algo bacana para a gente compartilhar esse crescimento, essa evolução desse empresário que só foi possível através do consórcio? Na linha de construção civil, isso é bem visível para nós, né? Os clientes da linha de construção civil já estão muito conscientizados de que consórcio é a ferramenta para eles comprarem. E a gente tem diversos clientes que nos procuram, esses sim. Escuta, você tem um consórcio, eu vou comprar uma cota, duas, porque eu vou inteirar isso aqui para tirar essa máquina ou aquela. Na linha de construção civil, tanto na Iamar quanto na XCMG, funciona muito bem, roda melhor, até um pouquinho melhor do que o agrícola, que depende mais de você ir atrás. Na linha agrícola, eu posso citar o caso de um cliente que estava lá atucanado para comprar um trator, mas planejar a venda dele. E, na verdade, eu fui na fazenda com o vendedor e com o gerente. E qual não foi a minha surpresa, né? A gente diz muito que o consórcio tem que ser oferecido ao cliente, acabei de dizer isso agora há pouco. E qual não foi a minha surpresa em que ele ali e tal, pensando como é que ele ia comprar o trator e tal, e eu perguntei, o vendedor de um lado e o gerente do outro, eu perguntei, mas você precisa do trator agora? Não, eu queria planejar minha compra. Mas você conhece o consórcio? Nós temos o consórcio tal, da marca Iamar e tal. Vocês têm consórcio da Iamar? Mas ninguém me falou que vocês tinham consórcio. Eu olhei para o vendedor de um lado, ele se escondeu atrás da cadeira. Eu olhei para o gerente, também ficou pequeno. Quer dizer, é falta de oferecer. É um produto assim que tem as suas regras, que são simples, são regras de, né? Um sorteio, um lance, os lances são assim, assado. Mas o vendedor que está acostumado a vender uma máquina, e consórcio é a venda de um papel com promessa de entrega, não é? Ele se sente, às vezes, inseguro de oferecer. É pura... Mas isso é uma coisa que vem mudando, sabe? Eu acho que nossos vendedores, os mais antigos têm mais dificuldade, os mais jovens tiram de letra esse negócio de oferecer e de vender o consórcio. Ah, que legal. E é bacana que a gente consegue oferecer esse planejamento, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. E falando do ponto de vista de âncora consórcios, agora a âncora que é administradora do Consórcio Nacional Iamar, também do consórcio da XCMG, e eu sei que você conheceu a âncora primeiramente pelo consórcio da XCMG e foi também um incentivador, né? Nos apoiou para que a parceria com a Iamar se concretizasse. O que você tem a dizer em
em relação à âncora, em relação a essa parceria, a atendimento? Bom, em primeiro lugar, eu sou bairrista, né? Então, ter a âncora em Franca, a cidade que eu moro e vivo, é um imenso prazer. A gente se relaciona muito, está aqui presente, toda hora tem gente da âncora na minha loja e vice-versa. A âncora é uma empresa modelo do mercado de consórcio, né? A gente viu isso na XCMG. Eu já tinha muita informação da âncora, embora eu não trabalhasse com ela, mas a gente via o crescimento aqui na cidade, né? E fora daqui. Estava comentando do tanto de coisa âncora que a gente vê quando a gente viaja por aí, né? Então, a Iamar, no primeiro momento, ela errou na escolha de uma administradora, né? Ela escolheu uma administradora que era muito grande, muito atuante, mas, assim, não dava mão para o concessionário. E, como eu disse, os nossos vendedores, às vezes, eles têm dificuldade em oferecer um produto que eles conhecem pouco. Ninguém gosta de passar vergonha, né? O cara faz uma pergunta, você não precisa me perguntar, tal. Uhum. Então, ter o apoio da administradora é uma coisa essencial. E a âncora, nesse ponto, ela apoia o concessionário, ela vai com a gente nos clientes para fechar uma cota, para acertar um negócio. Isso é uma coisa indispensável, sabe? Eu trabalho com outras administradoras em outros segmentos das empresas que eu tenho, e quando isso não acontece, a venda simplesmente não ocorre, né? Então, esse trabalho a âncora faz e faz muito bem. E ela sendo uma empresa sólida, líder, de um potencial incrível, né? Com uma seriedade, com uma credibilidade. Credibilidade em consórcio é tudo. Sim. Então, a credibilidade da âncora confere essa segurança que a gente precisa para vender os produtos através desse consórcio nacional Iamar ou nacional XCMG e que é o consórcio âncora. Maravilha, Sami. Me fala um pouquinho, o que você, a gente está chegando ao final de 2025, pensando em perspectivas de futuro, tanto para o mercado de máquinas, em geral, agrícola, construção civil, e o mercado de consórcios, né, a forma de pagamento como sendo consórcio nesse segmento, o que você vislumbra aí para 2026? O que a gente pode esperar aí para o futuro? No segmento de consórcio, indo para o final da tua pergunta, eu vejo só crescimento. A gente está investindo bastante nisso. Eu estou contratando pessoas exclusivas em consórcio para a nossa empresa. Essa figura a gente não tem ainda, mas a gente tem ambições grandes quanto ao consórcio para a venda de equipamentos pelo consórcio. Como eu disse, falta de financiamento, vamos agarrar no consórcio, que é uma excelente forma, juros mais baratos e o jeito do produtor comprar. E o produtor compra consórcio, tá? Isso não é um banco que às vezes empurra o consórcio para ele porque soltou um financiamento. Mas isso não é o consórcio. O consórcio não é assim. Até isso ficou estigmatizado porque o produtor acha que o consórcio é um negócio que quer empurrar para ele. Isso culpa dos bancos que conseguem o financiamento de uma máquina e falam, agora você compra uma cota de consórcio para me ajudar. Mas eles não são especializados nisso, né? Com todo respeito aos bancos, né? Eles não são especializados nisso. Então, nesse ponto, a gente sai na frente com a âncora como um consórcio especialista, né? Que vai vender aquilo que o cliente precisa, do jeito que ele quer, do jeito que ele quer pagar, para ele ser contemplado, enfim, para ele ser feliz com todos os processos da etapa de consórcio. Eu mesmo já tive decepções com consórcio que eu comprei de gente errada e que só me deu dor de cabeça e no final fiquei insatisfeito. Mas isso, graças a Deus, não é a metodologia. Quanto ao mercado agrícola em si, o mercado agrícola a gente sempre olha futuro, projeta, mas eu participei também agora de uma das convenções que eu fui que projeta fases melhores para a agricultura para 2026. Devemos bater o recorde de produção de grãos, não é? A cafeicultura vai muito bem, obrigado. Não é? Uhum. Então, a gente vê o mercado em crescimento para o ano que vem. Construção civil depende muito de obras, não é? De obras do governo, do PAC, enfim. Mas também nesse segmento, o ano que vem é o ano eleitoral. Né? Então, nós devemos ter muito investimento em obras públicas. Então, a gente espera também um crescimento grande de venda de máquinas de construção civil, perdão. E sempre essas vendas, esse crescimento atrelado ao consórcio, que é a nossa ferramenta hoje quase que principal de venda.
Que bom, eu já ia perguntar em relação a isso mesmo. Hoje o consórcio, ele é uma das ferramentas principais em termos de percentuais em relação ao faturamento. Você poderia compartilhar com a gente como que está esse momento? Eu disse, consórcio é aquela plantinha que você vai irrigando e ela vai dando broto e no final você tem uma planta grande, né? A gente está na fase de irrigar e de crescer esse celeiro de cotas que nós temos, né? Mas o interessante do consórcio é que ele vem em momentos, às vezes, que você está com faturamento baixo na loja. Às vezes a coisa não andou, o financiamento não saiu, e você não faturou bem, daqui a pouco, pumba, você tem lá um estoque aí de 50, 60, 70, 100 cotas e cai em 3 naquele mês. Aconteceu isso com a gente esse mês. O mês estava muito fraco e, de repente, pumba, 3 cotas contempladas. Então, vamos entregar 3 produtos no momento em que as vendas de balcão estavam fracas, né? As vendas ao vivo ali com o cliente. Incrementa o faturamento. Então, ainda nas nossas empresas, nós não temos ainda a venda por financiamento ainda é maior do que consórcio. Mas a gente espera entregar pelo menos 20% do que a gente fatura todo mês via consórcio. Né? Que é um número saudável para consórcio, né? Porque é um planejamento, é um número saudável. Então, a gente está, justamente por isso que nós estamos contratando pessoas, investindo, para ter mais gente vendendo consórcio. E com isso criar um estoque de cotas e ter uma vida mais tranquila, com entrega de produtos, com clientes satisfeitos, sem a necessidade de desencaixe de dinheiro e esse tipo de coisa que o cliente geralmente... Né? O financiamento também não é 100%, geralmente ele é 80%, 85%, bancos pedem 30% de recurso próprio, 70% financiado. Então, tem um desencaixe de imediato, além do juro alto. Né? Eu acho que as duas condições se completam. Né? Nós nunca vamos ter aquele cliente que né, sempre tem um cliente que quer comprar à vista, sempre tem um cliente que quer financiar, sempre tem um cliente que quer de consórcio. Quer dizer, tudo acho que, havendo um equilíbrio, é saudável para todas as partes. Sim, e 20% é um número bastante significativo olhando para o contexto do Brasil, né? Onde nós comentamos no início em relação ao imediatismo, ao perfil realmente imediatista do brasileiro. Então, realmente é um número significativo. Não tenha dúvida. E é um negócio que é altamente... Para as indústrias também. Uma indústria que entrega 20% do seu faturamento mensal via consórcio é um alto negócio, sabe? É uma garantia. É uma fidelização do cliente, é você construir aquela venda que depois você vai entregar o bem e você vai continuar no ciclo de venda e entrega de bem por muito tempo. Né? Perfeito, Sami. Falando para quem quer expandir o seu negócio, empresário, produtor, que conselho que você daria? Na sua visão de empresário mesmo, com toda a sua experiência, né? O que você diria para esses empresários, seja do ramo agrícola, seja da construção civil? São muitos empresários e muitos conselhos também, né? Tem muitos enfoques que a gente tem e que, na verdade, a vida da gente é um aprendizado, né? Você vê imagina que com 37 anos de concessionário e quase 50 anos de formado, a gente já viu de tudo na vida, né? Então, o conselho que a gente dá, e eu já passei por fases boas e ruins na minha vida, né? Por isso que eu posso falar alguma coisa, é sempre você trabalhar de maneira honesta, proativa, você ser um empreendedor, um empresário, o nome já diz, é empreendedor. Você ter os pés no chão, trabalhar ancorado com boas informações. O mercado ele é dos eficientes, não é? O mercado não permite ineficiência. Então, mesmo você estando numa fase boa, cuide da sua ineficiência, cuide dos seus custos. Às vezes uma máquina, falando agora para o empresário rural ou de construção civil, às vezes uma máquina usada não vai te dar o melhor benefício, então talvez ela esteja na hora de ser trocada para você ter mais retorno do seu investimento, com mais produtividade. Então, isso são coisas que... Às vezes eu estou chovendo molhado para o empresário rural, para o empresário de construção civil, ele sabe disso, mas nunca é demais lembrar, né, que a gente precisa disso para progredir na vida. Olhe tecnologias, viaje, vá em feiras, procure ser informado do que acontece, converse com pessoas, porque
tecnologia não para, é toda hora, todo ano. Eu viajo para feiras internacionais pelo mundo, justamente para o que eu vou fazer com feira internacional aqui de Franca? O que você vê de coisas até que vão chegar no Brasil daqui a um tempo, que são extremamente importantes e que você vai aplicar com certeza. Quem diria, alguns anos atrás, que a gente ia ter drone para fazendo pulverização e adubação. E hoje está assim de fazenda, está aplicando com drone. Tecnologia e eficiência, né? Tecnologia, essa questão que eu falei agora há pouco dos GPS, da adubação variável, da colheita, né? Que vai uma colhedeira colhendo o teu, vamos falar do café, que é a nossa praia aqui, vai colhendo o teu café e ela vê, pelo GPS, ela faz um gráfico em onde teve maior produtividade, onde teve menor produtividade. E daí ali, ela interpreta isso num mapa e por interpretação por ábacos, você descobre que faltou tal produto de adubação. Então, na hora que vem a adubadeira, ela altera a taxa naquele talhão, naquele lugar, sabendo que ali houve uma deficiência de produção por causa desse produto, esse elemento químico que faltou. Então, isso é fantástico. Quem imaginaria isso há 10, 20 anos atrás, não é? Quem imaginaria? E eu que venho, assim, acompanho máquina desde os anos 70. Máquina nos anos 70, que já era uma evolução grande, tratores, né? Mas era assim, era um negócio até feio. Máquina era um negócio feio, um negócio típico da época. E o que a gente vê, como mudou máquina é um negócio bonito. Máquina para construção civil, aquelas escavadeiras, carregadeiras, são máquinas desenhadas. Aquilo, a gente diz que coisa para nós, né? Automóvel, roupa, a gente compra com os olhos. Máquina também a gente compra com os olhos. É bom ver uma máquina bonita, bem arrumada e eficiente. Não é só isso que manda na máquina, né? Na roupa, sim, é bonita, né? Mas na máquina, não. É eficiência, que te dá lucros, que te dá pouco problema, pouco prejuízo, não é? Evite comprar produtos, entre aspas, baratos, que depois vão dar problema, vão quebrar. Produto é uma coisa interessante. Eu costumo dizer que não existe produto ruim. Hoje em dia, quem tem produto ruim não está no mercado. Então, os produtos são bons. O que diferencia o que é bom do ruim é que o que é bom, quando quebra, tem peça, tem assistência, tem toda uma retaguarda por trás. O ruim não tem. O ruim, você compra uma máquina importada que alguém importou, trouxe e jogou aqui no Brasil. Ninguém fez um teste para saber se essa máquina vai funcionar bem no Brasil, se o operador aqui é igual ao operador que tem lá do outro lado de onde ela veio, se a cultura que nós temos aqui lá é igual ao que tem aqui, se o tipo de solo, não é? Geralmente essas máquinas vêm de países que preparam solo há 3, 4 mil anos, 2 mil anos antes de Cristo, então são aqueles solos limpinhos. Tal. Aqui nós vamos trabalhar, o solo tem toco, tem pedaço de pau, são solos jovens, né, que a gente trabalha há muito pouco tempo. Então, traz uma máquina dessa, tumba, vai quebrar aqui, cadê peça? Tem que importar de não sei de onde. Então, você fica na mão e máquina não pode parar. Máquina é igual o táxi para o taxista. Se ela não estiver trabalhando, ele está tendo prejuízo. Ele está deixando um operador parado, pagando salário, está deixando de fazer uma tarefa, a lagarta está comendo lá o milho dele, e ele não tem que fazer nada, porque a máquina que ele comprou para aquele fim está parada, porque é uma máquina que ele comprou pensando no preço e não pensando na eficiência e na retaguarda que tem. Então, procure aquele revendedor que te atenda bem, aquela fábrica que é séria no mercado, assim como a gente procura a Âncora, que é uma empresa séria, que a gente pode comprar um consórcio da Âncora, que sabe que não vai dar zebra. Procure também aquele fabricante de máquina que você sabe que é sério, que está há muitos anos no mercado, que fabrica um produto de excelência, que tem uma revenda próxima, que vai te dar assistência e vai te acudir na hora que você precisar. Esse é o conselho. Um super conselho, né? Super completo. Muito bom, Sami. Sami, a gente já vai encerrando, vamos caminhando para o final do nosso episódio. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui ao bate-papo, que foi excelente. Tenho certeza que os nossos ouvintes também conseguiram aproveitar bastante o conteúdo. E muito obrigada pela presença. Agradeço imensamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre que precisarem de tuas ordens. E um abraço a vocês lá da Âncora, que são fora de série. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado.
E para você que está nos assistindo, siga a Âncora Consórcio em nossas redes sociais, Instagram, @Âncora Consórcios. O nosso AncoraCast está no YouTube e também no Spotify. Vem com a gente, vem para a Âncora!